Olá, como vai? Seja bem-vindo ao canal Pix. Hoje será abordado um pouco sobre a história da acupuntura e de seus acupontos. Mas, antes de falar sobre esse assunto, eu peço a você se inscrever no canal e de deixar seu like. Fazendo isso nos dará mais motivação a produzir conteúdos como esse. De acordo com a literatura especializada em acupuntura, essa ciência surgiu na China na Idade da Pedra há aproximadamente 4.500 anos. Sendo que os chineses na Idade da Pedra descobriram que o aquecimento do corpo com areia ou pedra quente aliviava as dores abdominais e articulares. Ademais, na China foram encontradas agulhas de pedra que datam da Idade da Pedra. O primeiro livro que trata da acupuntura de forma exaustiva é o Neixing, que é considerado a Bíblia da acupuntura. Este livro é atribuído ao lendário Imperador Amarelo e está dividido em duas partes, o Shou Wen e o Ling Shu. O Shou Wen, que trata da semiologia e clínica, e o Ling Shu, que se refere especialmente ao tratamento de agulhas e mochas. Durante a dinastia Qing, os governantes baniram a acupuntura, que se deve também pela influência ocidental na medicina, no qual se tem o começo, o ensino na China da medicina ocidental nas universidades, ficando excluídas das mesmas o ensino da acupuntura. Em 1955, a República Popular da China introduz uma mudança fundamental na evolução histórica da acupuntura, com o seu reconhecimento oficial. Alguns países passaram a utilizar a prática da acupuntura, que foi o caso do Japão, no qual a acupuntura foi introduzida por volta do ano 600, por médicos japoneses que visitaram a China, a Coreia e o Vietnã. Além disso, a acupuntura veio para o Ocidente em meados do século XVII, através das informações prestadas pelos jesuítas. Mas, o que é a acupuntura? A palavra acupuntura deriva do latim, acus, agulha, punctura, punção, que foi introduzida na Europa pelos missionários jesuítas que viram praticar o método durante sua estada na China, há aproximadamente 3 séculos. Essa prática integrativa e complementar se refere a um conjunto de diversos procedimentos terapêuticos com base nos conceitos da medicina tradicional chinesa, que permitem o estímulo preciso de locais anatomicos através da inserção de agulhas metálicas para a proteção, restauração e promoção da saúde. Mas, quais são as bases teóricas da medicina tradicional chinesa? Nesse momento, vamos fazer uma reflexão sobre a teoria do Yin-Yang. O conceito de Yin e de Yang é a base da medicina chinesa. A teoria do Yin-Yang considera o mundo como um todo, e que esse todo é resultado da unidade contraditória dos dois princípios do Yin-Yang. Na realidade, Yin e Yang representam qualidades opostas, mas complementares. Todo fenômeno que apresenta como característica masculina, calor, claridade, entre outras, pertence a Yang. Todo fenômeno que apresenta como característica feminina, frio, noite, inverno, entre outras, pertence a Yin. Para facilitar a sua compreensão, pense que alto é Yang, o baixo é Yin, a esquerda é Yang, a direita é Yin, o calor é Yang, o frio é Yin, isto é, sem calor, não há frio, sem frio, não há calor. Percebe-se que essas energias são opostas, mas são complementares. Há uma relação recíproca que liga essas energias que nenhuma das duas podem existir separadamente. Cabe destacar que na medicina tradicional chinesa, os órgãos, fígado, coração, baço, pâncreas, pulmão e rins, são considerados de natureza Yin. As vísceras, vesícula biliar, intestino delgado, estômago, intestino grosso e bexiga, são consideradas Yang. Além disso, salienta-se que na medicina tradicional chinesa, as substâncias vitais dizem respeito ao Qi, energia que se manifesta sobre os níveis físico e espiritual, sangue, essência Jing, fluidos corpóreos, chamados de Jin-Ye, e Shen-Mente, que é uma das substâncias vitais do corpo. Em relação à teoria dos 5 elementos, essa teoria classifica os 5 elementos da natureza em madeira, fogo, terra, metal e água, sendo que a madeira é representada pela cor verde, e nela se encontra o fígado e a vesícula biliar. Esse elemento abriga a alma etérea. A emoção que prejudica esse elemento é a raiva. O elemento fogo é representado pela cor vermelha, e nele se encontra o coração e o intestino delgado. Esse elemento abriga o Shen. A emoção que prejudica esse elemento é a ansiedade. O elemento terra é representado pela cor amarela, e nele se encontra o baço pâncreas e o estômago. Esse elemento abriga a inteligência. A emoção que prejudica esse elemento é o excesso de pensamento. O elemento metal é representado pela cor branca, e nele se encontra o pulmão e o intestino grosso. Esse elemento abriga a alma corpórea. A emoção que prejudica esse elemento é a preocupação.
O elemento água é representado pela cor preta, e nele se encontram os rins e a bexiga. Esse elemento abriga a força de vontade. A emoção que prejudica esse elemento é o medo. Basicamente, a madeira gera o fogo gera a terra gera o metal, e a água gera a madeira. Essa relação chama mãe e filho. Quando a madeira inibe a terra inibe a água inibe o fogo inibe o metal e o metal inibe a madeira. Essa relação é chamada de inibição. Há também uma relação de contra-inibição, no qual o inibidor pode ser inibido. Por exemplo, quando a madeira é contra-inibida pela terra, quando a terra é contra-inibida pela água, quando a água é contra-inibida pelo fogo, quando o fogo é contra-inibido pelo metal, e quando o metal é contra-inibido pela madeira. Em relação às principais funções dos órgãos yin, destaca-se que as funções do coração são: governar o sangue, controlar os vasos sanguíneos, manifesta-se na compleição, abriga a mente, relaciona-se à alegria, abre na língua e controla a sudorese. As funções do fígado são: armazena o sangue, assegura o fluxo suave do qi, controla os tendões, manifesta-se nas unhas, abre nos olhos, controla as lágrimas, abriga a alma etérea e pode ser afetado pela raiva. As funções do pulmão são: governa o qi e a respiração, controla os canais e vasos sanguíneos, controla a dispersão e a descida do qi e fluidos corpóreos, regula todas as atividades fisiológicas, regula a passagem das águas, controla a pele e o espaço entre pele e músculos, manifesta-se nos pelos corpóreos, abre no nariz, controla o muco nasal, abriga a alma corpórea, pode ser afetado por aflição, mágoa e tristeza. As funções do baço são: governa a transformação e o transporte, controla a ascendência do qi, controla o sangue, controla os músculos e os 4 membros, abre na boca e manifesta nos lábios, controla a saliva, controla a subida do qi, abriga o intelecto e pode ser afetado por excesso de pensamentos. As funções dos rins são: armazena essência e governa nascimento, crescimento, reprodução e desenvolvimento, produz a medula, controla os ossos, governa a água, controla a recepção do qi, abre nos ouvidos, manifesta nos cabelos, controla a saliva, controla os 2 orifícios inferiores, abriga a força de vontade. As funções do pericárdio podem ser mais ou menos idênticas às do coração, tais como governa o sangue e abriga a mente. Em relação às principais funções dos órgãos yang, destaca-se que as funções do estômago são: controla a recepção, a maceração e a decomposição dos alimentos, o transporte das essências dos alimentos, a descida do qi, e tem a função de ser a origem dos fluidos. As funções do intestino delgado são: controla a recepção e transformação e separa os fluidos. Funções do intestino grosso: controla a passagem e a condução, transforma fezes e reabsorve fluidos. Funções da vesícula biliar: estoca e excreta a bile, controla a decisão e os tendões. A função da bexiga é: remover a água pela transformação do qi. As funções do triplo aquecedor são: mobiliza o qi original, controla o transporte e a penetração do qi, controla a passagem das águas e a excreção de fluidos. Em relação à teoria dos meridianos, eles são responsáveis pela circulação de 4 fatores trófico-fisiológicos do corpo que são: energia, sangue, nutrição e defesa. Os meridianos profundos são: pulmão, rins, fígado, coração, pericárdio, baço, pâncreas. E os meridianos superficiais são: intestino grosso, bexiga, vesícula biliar, intestino delgado, triplo aquecedor, estômago. O meridiano do pulmão possui 11 pontos e seu horário é das 3 às 5 da manhã. O meridiano dos rins possui 27 pontos e seu horário é das 17 às 19 horas. O meridiano do fígado possui 14 pontos e seu horário é das 1 às 3 da manhã. O meridiano do coração possui 9 pontos e seu horário é das 11 às 13 horas. O meridiano do pericárdio possui 9 pontos e seu horário é das 19 às 21 horas. O meridiano do baço pâncreas possui 21 pontos e seu horário é das 9 às 11 horas. O meridiano do intestino grosso possui 20 pontos e seu horário é das 5 às 7 horas. O meridiano da bexiga possui 67 pontos e seu horário é das 15 às 17 horas. O meridiano da vesícula biliar possui 44 pontos e seu horário é das 23 às 1 da manhã. O meridiano do intestino delgado possui 19 pontos e seu horário é das 13 às 15 horas. O meridiano do triplo aquecedor possui 23 pontos e seu horário é das 21 às 23 horas. Ademais, o meridiano do vaso governador tem 28 pontos e do vaso concepção tem 24 pontos.
Esses meridianos não possuem horário de pico. Além disso, tem-se pontos de Shu antigos, pontos-fonte, Yuan, pontos de conexão, Lu, pontos de acúmulo, Xi, pontos de influência, Hui, pontos de alarme, Mu, pontos de assentimento, Shu dorsais, pontos janela do céu, pontos de união, Hui, pontos dos 4 mares e vasos extraordinários. O diagnóstico da medicina tradicional chinesa faz uso da anamnese, a palpação do pulso, a observação da face e da língua. Faz uso de várias modalidades de tratamentos, tais como acupuntura, plantas medicinais, dietoterapia, práticas corporais e mentais. Em relação às síndromes, há 8 critérios de classificação que são externo e interno, frio e calor, deficiência e excesso, yin e yang, sendo que o diagnóstico é realizado por meio de 6 fatores etiológicos que são vento, frio, calor de verão, umidade, seco e calor de fogo, canícula.